nós temos que estar constantemente relembrando as coisas, né, os feitos de Deus nas nossas vidas, que às vezes Deus realiza um grande milagre, uma grande maravilha na vida da gente, e logo que vem uma situação constrangedora a gente esquece. A nossa natureza humana, ela nos inclina a isso. Então até parece que aquele Deus que nós exaltamos antes, nós temos aqui como que o direito de não exaltá-lo mais. Porque a verdade nós sabemos que não é assim. Deus está conosco o tempo inteiro. Ele nos assiste o tempo inteiro. E para nós podermos ter essa certeza da presença de Deus e essa convicção da nossa fidelidade para com Deus, precisamos ter conhecimento de algumas coisas que são básicas para as nossas vidas. O Salmo 119, no versículo 11, que é bem conhecido de todos nós, creio eu que todos aqui conheçam, eu conheço com abundância, ele diz assim, Salmo 119, versículo 11. Você sabe que existem algumas traduções diferentes, né? Então, o primeiro verbo possivelmente deve estar diferente do meu. O meu está dizendo, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ok? Talvez esteja, guardei a tua palavra. Eu prefiro guardo porque é uma ideia de continuidade. Tem guardado, estou guardando. Guardei significa passado, tipo decorei. E o propósito do salmista não é de que você tenha decorado a palavra de Deus, mas que você viva a palavra de Deus todos os dias. Não esqueça da palavra de Deus nos momentos ruins da sua vida. Tá? Talvez tenha alguma outra versão que diga alguma outra coisa. Tem alguma palavra diferente ainda de vocês? Eu escondi. Escondi a tua palavra. Exatamente isso daí. Então, escondi a tua palavra no meu coração, que também é muito importante. Porque, segundo a circunstância da nossa vida, nós temos guardado e escondido algumas coisas no nosso coração realmente. E isso afeta a nossa vida e a nossa relação com Deus. Então, nós precisamos ter um cuidado sobre aquilo que nós estamos escondendo no nosso coração. Porque para Deus está tudo aparente, Ele vê tudo. Para algumas pessoas, né, que guardam ou escondem no seu coração, às vezes nem sabe que está guardando e nem sabe que está escondendo. Mas o próprio Deus, de toda a glória, Ele sabe, Ele conhece. E o salmista, ele optou, ele escolheu, ele decidiu, né, guardar o quê? A palavra de Deus. Dentre tantas coisas que a gente pode guardar, dentre todas as coisas que a gente pode esconder no nosso coração, ele optou, porque está dizendo, eu guardo, ou guardei ou escondi a palavra de Deus no meu coração. E ele diz já no texto por que ele fez isso. Para que ele fez isso. Qual o motivo, qual a razão e qual o propósito de ele ter feito isso. No texto mesmo continua, fala o quê? Não pecar contra ti. O texto está dizendo. A gente não precisa especular muito isso. Mas precisamos entender que o que significaria então guardar e esconder a palavra de Deus no nosso coração. Então, para isso, como nós estamos falando do Salmo, nós vamos ter que voltar um pouquinho nos ensinos de Moisés para com o seu povo. Então, vamos voltar um pouquinho lá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6. Olha a ordenança que Deus deu acerca da sua palavra para o seu povo. Assim que o povo sai de Israel, então Deus dá um monte de leis, dá um monte de preceitos para eles. Ele não só dá, como ele também instrui de como ele deve guardar. É interessante que a forma como ele faz isso, talvez seja surpreendida para muitos de nós. O método que Deus usou, posso até dizer assim, equivale ao momento em que o povo não se distraísse com outras coisas quanto à questão da sua palavra. Eu vou voltar a essa parte daqui a pouco, vamos ler primeiro o texto para entender o que eu estou falando. Eu falei Deuteronômio 6, não é isso? Uhum. Nós vamos do primeiro versículo até o 8º. Não, até o 9, né, para poder fechar bem. Bom, são esses os mandamentos, estatutos e juízos que o Senhor, seu Deus, já está apontando para o povo, dizendo que Deus é o Deus desse povo, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar a possuir. Para que durante os dias da sua vida vocês, olha só o propósito, tá? Vocês, seus filhos, e os filhos de seus filhos, no caso os netos, temam ao Senhor, ou a Deus,
ou a Jeová, conforme está no original. E guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno. E guardem, não é isso aí que está falando? E guardem os estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno. E tem um propósito aqui, para o quê? Para que seus dias se prolonguem e sejam prolongados. Portanto, escute Israel e tenha cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e que também vocês se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, prometeu. Aí ele vem fazendo aqui a aplicação. Escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Então Deus, ele propõe que o povo guarde os mandamentos dele, mas não só guarde no coração. Aqui ele está dizendo que tem que guardar onde? Na mente, no coração, não é isso? E lá, algumas versões vêm alma, né? Outras dizem outros sentimentos. Então, ou força, vai depender muito da tradução, tá entendendo? Então, guarde todo o teu coração, toda a tua força ou alma, e com todo o teu pensamento. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará. É isso aqui que a gente tem que prestar atenção. Ele está dizendo que quando a gente guarda a palavra dele, o salmista ele falou lá da palavra do meu coração, porque ele foi instruído de forma incisiva a guardá-la no coração. Quando diz inculcar, né? Inculcar é como se alguém pegasse, abrisse a cabeça da pessoa, né? E enfiasse a palavra toda ali dentro, depois fechasse e costurasse para não sair mais. Então o propósito de Deus é isso, que seja alguma coisa tão intensa dentro da pessoa, que ela, antes de fazer qualquer coisa, ela reflita sobre o que ela está fazendo. Porque o texto lá que nós lemos, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então ele está dizendo que ele está se assegurando na palavra de Deus, ele precisa da palavra de Deus para ter certeza e convicção de que os seus atos não serão feitos por si mesmo, mas serão feitos em Deus e respaldados em Deus. Então ele tem a certeza de que ele só está guardando essa palavra, e ele tem que guardar essa palavra para que os seus atos sejam aprovados por Deus. Tremendo, né? Muito linda a palavra de Deus. Então ele está dizendo assim: vocês inculcará, versículo 7, a seus filhos, e delas falarás, olha só, quando estiver sentado em casa, aí a gente já fica mais com comprometimento aí, né? Em casa a gente tem falado a palavra de Deus para nossos filhos, nesse propósito de inculcá-las. A gente fala de tudo, né? Ainda mais estamos vivendo um século que a gente está mais distraído com as questões da internet, da mídia, dos recursos que nós temos, do que falar da palavra de Deus. Mas a proposta de Deus, inicialmente, é exatamente essa, de que ela seja inculcada, e aqui Deus está instruindo como que ela vai ser inculcada, ok? É como? Falarás delas, estando sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, durante todo o tempo da sua vida, durante todo o momento da sua vida, você tem que estar observando a palavra de Deus. Tem que estar guardando a palavra de Deus. E é interessante que uma das coisas que todo mundo praticamente está conseguindo entender, que houve com essa pandemia, é que nós dizíamos que nós tínhamos tempo para nada, não é isso? Parece que Deus resolveu o problema da gente, não resolveu? Nós já passamos com tempo sobrando. E a nossa pergunta hoje é: o que você está fazendo nesse tempo? Se você ler esse texto aqui, você vai ver que tem uma responsabilidade, um compromisso com Deus de usar o seu tempo para isso. Porque ele diz, ao levantar, ao deitar, no caminho e assentado em casa. Então ele está dizendo o seguinte: você está em casa, fala de Deus. Você está no trabalho, fala de Deus. Você vai se deitar, antes de deitar, fala de Deus. Você acordou? Fala de Deus. Fala de Deus. Tremendo, né? E aí eu posso dizer para vocês, realmente vai ser inculcada na nossa mente o tempo inteiro, a gente ficar ouvindo e falando de Deus? Vai. Vai que não vai ter jeito, irmão. A nossa mente vai ficar sendo alimentada o tempo inteiro.
e alimentado da palavra de Deus. Por isso que o salmista ele falou tranquilamente, conforme li no texto, né? Salmo 116, versículo 11. Guardei. Eu tive que guardar. Como é que eu não ia guardar? Se toda hora o tempo inteiro de alguém falando. Também Deus, a primeira instrução que Deus deu para os sacerdotes foi de todos os dias ler a sua lei diante do povo. Todos os dias. Todos os dias. Mas vamos continuar, eu não quero me estender muito. Também, aí é que fica impressionante aqui, muitas pessoas têm conceito judaico aqui, tá, amados? Entenderam, os judeus entenderam assim, tá bem? Eu vou explicar. Também deverá amarrá-las ou atá-las, ok? Como sinal na sua mão. E elas, ou a palavra, né? Lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Alguém aqui já escreveu um versículo bíblico na porta da casa? Não, né? Mas depois que a gente lê a palavra que a gente tinha essas 2 vezes. Hoje, o que nós fazemos? Fazemos aquele quadro bonito, né? Para poder não ficar parecendo feio. Mas Deus estava tão preocupado e interessado em que as pessoas ficassem decorando a sua palavra, ficassem visualizando a sua palavra, que Ele mandou escrever nos umbrais da sua casa, quer dizer, dentro da sua casa, para que quando você olhasse para os cômodos da sua casa, você visse a palavra de Deus ali e lembrasse dela, e assim teria certeza que não estaria pecando contra o Senhor. Interessante, né? Deus, a didática de Deus, a estratégia de Deus para inculcar, para que cada um de nós guardemos a sua palavra e não venhamos a pecar contra Ele. E aí tem um conceito aqui de, obviamente, né, de que os judeus entenderam que lá no povo judeu, eles fazem um saquinho pequenininho, põe os mandamentos, escreve realmente como se fosse um cordão que a gente pendura aqui, eles penduram aqui na testa e aqui na mão. Né? Os católicos até também fazem isso aí, então não é meio difícil, não vou nem falar, mas eles fazem isso. Eles entenderam dessa forma. Nós podemos entender que Deus estava querendo ser mais profundo do que isso. Ele estava querendo dizer que nós tivéssemos, porque ele fala sinal, né? Quando ele diz sinal, não diz exatamente o que é. Então, quando ele fala sinal, é como se a gente tivesse, por exemplo, uma aliança. Não é isso? Quem olha uma aliança sabe o quê? Que é casado. Pelo menos na mão esquerda, não é isso? Na direita é noivo. Então, ele está dizendo que nós mesmos podemos fazer um sinal na nossa mão e colocar aqui, devo guardar os mandamentos de Deus. Tipo, escrever assim. Não estou dizendo para fazer tatuagem. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós teríamos que ter alguma coisa, fazermos algumas coisas, que nós olhássemos para a nossa mão, porque realmente a mão é fácil de ver, a testa não, mas a mão, e dissesse assim, eu tenho que lembrar do Senhor. Eu não sei se vocês conhecem, mas existem pessoas que quando vão na rua, antigamente faziam um lacinho no dedo para poder ir na rua e lembrar de que tinha que comprar. Né? Eu cheguei a alcançar algumas pessoas assim. Por quê? Porque elas não sabiam escrever. Né? Então elas tinham que ter uma forma de lembrar. Mas obviamente o que Deus está dizendo aqui, a gente já sabe, é que tudo que você for fazer com suas mãos, você lembra que Deus está ali. É o nome de Deus que tem que ser exaltado. E todos os seus pensamentos precisam ser cativos a Cristo para saber se realmente está dentro das leis e dos propósitos de Deus. Então nós temos que ter esse cuidado, quando ele fala de mãos aqui, como sinais, é para isso, para nós termos esse entendimento, esse conhecimento. É por isso que ele fala, guardei tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E, fechando aqui o 9, como eu já falei, e as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Agora, para poder nós não ficarmos só no Antigo Testamento, vamos aprender com o Senhor Jesus Cristo em João 11. Porque o Senhor Jesus Cristo também teve que aprender com o Senhor Deus, porque ele deixa muito claro que ele só faz aquilo que o Pai manda, que o Pai ordena. E aqui em João, capítulo 11, só vou ler o versículo 30, porque, na verdade, tem todo um contexto aí. Mas eu vou ficar só no 30, que aqui já vai ajudar bastante. Posso ler? Tem colocado? É o Evangelho de João, tá, amados? Não é Cristo lá, não. Eu nada posso fazer por mim mesmo.
assim como ouço, julgo, e o meu juízo é justo, porque não procura a minha vontade, e sim daquele que me enviou. Ok? Ele está deixando claro que... Só falou João 11 aqui. Falei 11? Não, gente, é 5. Eu falei 11? Perdão, então, desculpa. É porque também, desculpa, é que realmente estava lendo, eu ia pregar sobre João 11 também. Eu fiquei na dúvida sobre João 11 e sobre o Salmo 119. Mas se quiser, a gente pega sobre João 11 também. Não hoje. Ok. Então, desculpe-me, perdão. Ok? Então, vamos lá. João 5, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo, certo? Assim como ouço, julgo. E o meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade. Certo? É assim daquele que me enviou. Então ele está dizendo que ele anulou a vontade dele, sendo Deus, não é isso? Mesmo sendo filho de Deus e criador, ele anulou a vontade dele para fazer a vontade do Pai, e até mesmo quando ele vai julgar ou fazer qualquer coisa, ele primeiro recorre ao Pai. E isso é um bom ensinamento para a gente, não é normal? Se o próprio Cristo, se o próprio Deus tem esse cuidado, imagina a gente. Imagina a gente. Então nós temos que aprender com o Senhor, e aprendemos nessa manhã, que nós precisamos ter esse cuidado de estar guardando a palavra de Deus. E quando ele diz guardar, conforme nós já vimos lá em Deuteronômio, realmente é o tempo todo falando dessa palavra, porque às vezes a gente perde tanto tempo falando tanta coisa, conversando sobre tanta coisa, entende? E não falamos da palavra de Deus. E por que nós precisamos disso? Porque nós estamos cada vez mais vivendo tempos em que a nossa vida, mesmo agora que estamos bem à vontade, tem sido ocupados com muitos pensamentos, tem sido ocupados com muitas coisas. E isso é complicado porque Cristo ele fala assim: eu estou aqui na terra, eu estou vivendo agora a minha vida humana, o Pai está no céu. Mas obviamente isso não impediu a sua relação com o Pai, certo? Tanto que todas as vezes que ele tinha que tomar alguma decisão, ele ia e orava ao Pai. Isso nos textos do Evangelho é muito claro. E se ele tem esse cuidado, se ele teve esse cuidado, e hoje nós temos a liberdade de, além de ter a palavra de Deus, temos também a orientação do Espírito Santo. Mas a nossa dificuldade hoje, como que nós vamos conseguir ouvir a voz do Espírito Santo se a nossa mente e nosso coração está dominado com tantas preocupações, com tantas ocupações? Então nós precisamos estar com o nosso corpo alimentado pela palavra, para que o Espírito Santo tenha vontade, tenha liberdade de ação e nos instruir acerca das decisões que nós temos que tomar. E aprendendo com Cristo, a gente tem que anular a vontade da gente. A gente tem que deixar o Deus falar na nossa vida e Ele nos direcionar. Eu tenho certeza que fazendo assim, vamos evitar muitos problemas, muitas lutas e dificuldades. Por isso é que o nosso amigo salmista, ele diz assim: eu guardei a tua palavra no coração, ou inculquei a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. E Cristo entendeu que fazendo assim, ele tinha que anular a sua vontade. Amém? Então que nós possamos aprender nessa manhã a guardar a palavra de Deus, respeitá-la e deixar Deus falar nas nossas vidas e no nosso coração. Obrigado, agradeço a todos e tenham um domingo excelente na presença do Senhor. Amém. Vamos orar?